Amanhã vai estar na saída. Bom, gente, então vamos continuar, né? Aí, como eu estava falando para vocês, os sintomas, né? A disfagia, que é a dificuldade de deglutição, a afasia, que é a dificuldade na fala. Normalmente, o paciente com sintomas de AVC, ele tem muita dificuldade na fala, né? Dificuldades visuais também. A capacidade cognitiva do paciente também vai ficar comprometida. O déficit ali do autocuidado, muitas coisas que o paciente faz no dia a dia, com o AVC, ele não vai conseguir fazer. Então, assim, são pequenos sintomas que o paciente ele tendo conhecimento, o técnico tendo conhecimento, já vai suspeitar logo ali de um AVC. Tem que procurar o atendimento médico o mais rápido possível. No caso do AVC isquêmico, os sintomas vão ser a perda, né, da força muscular e a perda da visão também. No caso aí, a afasia, que eu acabei de falar, que é a dificuldade da fala, né? Tonturas, formigamento num dos lados do corpo, eu falei para vocês. Se o comprometimento for do lado direito do cérebro, vai comprometer os movimentos do lado esquerdo, vai dar formigamento no outro lado, não é isso? E tanto do esquerdo quanto do direito, vai depender da área afetada. Alterações da memória também são sintomas bem clássicos aí do AVC isquêmico, tá? Já no hemorrágico, existem outros tipos de sintomas, tá? Dor de cabeça intensa, por quê? Por causa do sangramento, né? Do derramamento de sangue. Edema cerebral, inchaço na área cerebral. Aumento da PIC, né? A pressão intracraniana. Náuseas, vômitos e déficit neurológico também, né? O paciente, o sintoma que vocês veem aí parecido é o déficit neurológico do isquêmico para o hemorrágico. Os outros sintomas, eles são diferenciados, né? Quais são as complicações? Pneumonia por aspiração, espasticidade, contratura, TVP e TEP. O que significa isso, gente? TVT e TEP? Oi? Vamos fechar o áudio. Esse TVT e TEP, gente, eles são tromboembolia pulmonar, tá? Os dois é a mesma coisa. Pode ser que às vezes você vê a sigla de TVP
e às vezes você vê a sigla TEP, mas ambas são relacionadas aí à tromboembolia pulmonar e depressão pós-AVC. Isso aí são complicações dos AVCs, tá? Principalmente do hemorrágico, tá? Como que o médico faz para poder fazer o diagnóstico desse paciente? Pessoal, como eu falei para vocês, a porta de entrada desse tipo a porta de entrada para esse tipo de paciente vai ser o UPA e pronto-socorros, né? Normalmente, o médico, o enfermeiro e o técnico de enfermagem que atende ali aquele paciente com esses sintomas, eles já suspeitam que sejam, né? O paciente vai relatar ali os sintomas que tá, e para o médico, para o enfermeiro, e eles vão já suspeitar. Mas não basta só suspeitar para fazer o diagnóstico correto, né? E aí o médico vai pedir aí ultrassom das carótidas, tomografia computadorizada do crânio, angiografia cerebral, o TEP é um exame que faz para poder verificar essa tromboembolia, tá? E o RNM é a ressonância magnética, é a sigla da ressonância magnética. O médico, ele não vai pedir esses 4 exames de uma vez só, né? Ele vai ali por o que for mais óbvio para ele. Se a ultrassom de carótidas ele pedir e não for suficiente, ele vai pedir aí uma ressonância, uma tomografia computadorizada do crânio, que aí ele vai ter a certeza, né? Ele vai ali por eliminação, tá? Mas para poder fechar um diagnóstico correto, preciso, o médico ele precisa de exames adicionais, né? São poucos tipos de problemas, de doenças, que o médico fecha diagnóstico sem nenhum tipo de exame, né? Então, para poder ter um exame... Hoje, o que a gente mais vê, ouve falar, presencia, é de diagnósticos errados. Ah, fulano estava com uma coisa e era outra totalmente diferente, né? Então, por isso que é importante os exames, né? Para poder fechar o diagnóstico correto, porque existem muitas patologias que têm sintomas semelhantes. Já pensou se o médico for fazer só por sintomas, né? Então, ele precisa desses exames para poder fazer um diagnóstico preciso, até mesmo para poder ter, o paciente ter um tratamento correto, tá? Isso aqui é uma imagem de tomografia computadorizada, tá? Só para vocês verem. Qual que é o tratamento com o paciente com AVC, né? O principal, o que o médico prioriza, né? A equipe tem que priorizar é o suporte hemodinâmico do paciente, né? O paciente ele tá bem ali em todos os aspectos. Terapia tromboembolítica e vasos dilatadores. No caso dessa terapia tromboembolítica, nós não falamos ali que o AVC isquêmico ele é causado por algum trombo, por alguma placa de gordura que se desprende ali de alguma artéria e migra na corrente sanguínea, né? Então, se for um AVC isquêmico, o médico vai tratar esse paciente com a terapia tromboembolítica e vasos dilatadores. O que é terapia tromboembolítica? É um remédio, né? É uma injeçãozinha subcutânea que o paciente recebe para poder diluir aquele trombo que está ali obstruindo aquela artéria, né? Então, normalmente, aqui no HGP, usa muito uma medicação que chama Glexane. Ela já vem preparada na seringa e você só administra no paciente. Essa medicação
vai agir para o trombo se dissolver, tá? Então, o trombo se dissolvendo, a passagem do sangue vai ocorrer, tá? Controle da pressão intracraniana, no caso aí do AVC hemorrágico, né? O paciente tendo um AVC hemorrágico, que vai ter ali aquele derramamento sanguíneo, a pressão intracraniana dele vai aumentar, o cérebro vai inchar, né? Então, o médico, ele vai tratar esse paciente aí para poder controlar essa pressão. Anticoagulação após hemorragia, programa aí de reabilitação, de fisioterapia com fonoaudiólogo, e terapia, esse TO significa terapia ocupacional. Por quê? Porque, gente, o paciente com AVC, ele fica com sequelas, né? Muitas são sequelas reversíveis, outras irreversíveis. Então, com esse programa de reabilitação, que é a fisioterapia, a fonoaudiologia e a terapia ocupacional, ele vai tratar esse paciente para curto prazo ou a longo prazo, esse paciente voltar a todas suas funções, tá? Tanto física quanto cognitivas, tá? Uso de depressivos também. Lembra que a gente falou aí anteriormente que uma complicação do AVC pode ser uma depressão pós-AVC? Então, se esse paciente desenvolver uma depressão pós-AVC, o médico vai entrar com tratamento de antidepressivos, tá? E repouso absoluto, né, para o paciente com AVC. No caso da enfermagem, gente, o enfermeiro ele vai fazer algumas avaliações juntamente com o técnico de enfermagem. Avaliação neurológica rigorosa e criteriosa. Como que o técnico vai agir referente a essa avaliação neurológica e rigorosa e criteriosa? Anotações de enfermagem, né? Eu venho falando para vocês em algumas aulas anteriores que é muito importante vocês anotar tudo que o paciente relatar para vocês, de como ele está se sentindo, vocês perceberem deficiência cognitiva nele, ou deficiência do autocuidado, ou qualquer outro tipo de coisa que vocês perceberem, vocês anotarem. Porque o médico, muitas vezes, ele não tem muito tempo para poder conversar com esse paciente, né? E o técnico de enfermagem fazendo essas anotações, o médico, gente, antes de passar a visita com o paciente, ele lê todas as anotações que o enfermeiro fez e as anotações que o técnico fez. Então, quando o médico vai lá conversar com aquele paciente, ele já sabe o que aconteceu ali nas últimas 12 horas com o paciente, né? Então, ele já sabe o que aconteceu. Ele só vai ali na beira do leito do paciente, realmente confirmar tudo aquilo, ver se ele ainda está sentindo tudo aquilo, para poder prescrever novas medicações ou suspender aquelas medicações, né? Baseado em todas as anotações da enfermagem, o médico ele vai proceder com mais segurança, tá? Mesmo porque não basta só o paciente falar, né? Eu falei agora que o que vocês perceberem também de déficit ali do paciente, vocês vão anotar, né? Por exemplo, um paciente que ele teve um AVC e ele tá com muita afasia, que é a dificuldade da fala. Então, você quase não vai entender o que ele fala, mas você percebeu que ele não fez xixi, que ele não fez cocô, ele não fez as necessidades fisiológicas dele. Tem 3 dias que ele não faz, porque o técnico de ontem anotou lá que ele não fez, o técnico de anteontem anotou que ele não fez, e hoje você viu que ele não fez. Porque normalmente o paciente desse, ele tá com fralda, né? Então, baseado nessas anotações, o que vai acontecer? O médico ele vai solicitar ali uma nutrição diferenciada para aquele paciente. Ele vai chamar ali o nutricionista para poder fazer uma dieta diferenciada para ele, né? Bater um shake ali,
um suco, dependendo ali de como está a deglutição daquele paciente, mas vocês percebendo isso aí e fazendo essas anotações, o médico vai solicitar ali a presença do nutricionista para resolver aquele problema, né? Funções intestinais da bexiga, monitorarei a eficácia da terapia com anticoagulante, né? Vocês vão fazer todas essas anotações que eu já falei aí. O que vai acontecer com esse paciente, que teve o AVC? Ele vai ter risco de lesão relacionada aí a déficit neurológico, porque se ele está com uma parte do corpo comprometida, no sentido aí de movimentação, ele vai conseguir andar sozinho igual ele fazia antes? Não vai, né? Às vezes ele vai se mexer no leito ali, ele não consegue frear ali o movimento, né? Podemos dizer assim. E aí, qual a precaução que você vai tomar? Manter as grades do leito elevada, né? Para não ter lesão aí por causa de uma queda, tá bom? Mobilidade física comprometida, né? O paciente ele vai ter o raciocínio dele, a cognição dele vai estar alterada, a comunicação verbal, que eu já falei, déficit no autocuidado pessoal, ele não vai conseguir, porque tem uma parte do corpo dele que está alterada ali com os movimentos, porque foi prejudicada, né? Importante falar para vocês que quanto mais demorar a socorrer esse paciente, mais comprometido esse paciente ele vai ficar, né? Eliminação urinária e fecal comprometida, processo familiar alterado que se liga a doenças catastróficas, sequelas cognitivas e comportamentais do AVC. O que quer dizer isso? Vou dizer para vocês. Muitas vezes a família ela não está preparada para cuidar de um paciente dessa forma, que vai ficar com sequelas, né? Até ontem eu tinha em casa uma pessoa que fazia tudo. E hoje eu não tenho mais em casa essa pessoa. Eu tenho que fazer tudo e ainda cuidar daquela pessoa, né? Então, assim, a maioria é um impacto muito grande, né? Então, essa relação familiar, ela vai ficar alterada. No sentido, o paciente, no início, ele vai ter que usar fraldas, ele não vai conseguir comer sozinho, ele não vai conseguir tomar banho sozinho. Gente, ele não vai conseguir fazer quase nada sozinho no início, dependendo do grau de comprometimento que esse AVC deixou no paciente, tá? Por isso que é importante procurar logo o socorro. Mas, assim, o paciente não vai conseguir fazer nada sozinho e tal. Mas dependendo do grau de comprometimento que foi o AVC nesse paciente, tá? Então, vai abalar aí essa relação familiar. Quais vão ser aí as intervenções, né? Eu falei agora, prevenção de quedas e lesões. O que tem que fazer? Suspender as grades do leito, né? Para que não haja queda, ajudar aquele paciente, prevenir, não é só aumentar essas grades. Muitas vezes aquele paciente, ele está com os movimentos comprometidos, mas ele consegue ir no banheiro sozinho, não. Ele consegue ir no banheiro, ele não precisa usar fralda, mas ele vai precisar de ajuda para se locomover do leito até o banheiro, né? Então, é muito importante o técnico de enfermagem ajudar ali aquele paciente a se locomover. Outra coisa muito importante, nesse caso de ajudar o paciente a se locomover, nunca fechar a porta do banheiro, né? Para evitar também o risco de queda lá dentro do próprio banheiro. Facilitar a comunicação, o paciente, como que facilita? Fonoaudióloga, viu, gente? O fonoaudiólogo ele é muito importante nesse processo pós-AVC, porque ele tem ali toda uma técnica, uns exercícios para poder reensinar o paciente
a falar, né? Muitos pacientes ficam com a fala prejudicada, pouco. Outros pacientes ficam com a fala totalmente prejudicada. E o fonoaudiólogo, ele é importantíssimo nessa reabilitação do paciente, tá? Facilitar aí a independência do paciente, né? Você vai ajudar o paciente a se locomover, mas incentivar, né, para poder facilitar aquela independência dele. Promover aí a ingesta oral, né, no caso, se essa deglutição foi prejudicada, aos poucos vai reinserindo aí a alimentação no paciente. Obtenção do controle vesical. Paciente usa fralda ou sonda, estimula esse paciente aí a ir no banheiro sozinho, vocês ajudar. Muitas vezes, o que acontece? O paciente, ele fica com fralda porque ele tem medo, né, de levantar, ele não quer se levantar sozinho, ele tem medo de não ter ninguém ali para ajudar ele. Muitas vezes o paciente está sem acompanhante. Então, o técnico é fundamental nessa reabilitação do paciente, porque muitas vezes ele está ali de fralda, mas porque ele fica com medo de tentar levantar sozinho e cair e acontecer alguma coisa pior, né? Fraturar um fêmur, que acontece bastante. Então, assim, o técnico, ele é muito importante nessa reabilitação do paciente, tá? Vamos passar. Gente, alguém tem alguma dúvida sobre AVCs? Não. Então, tá bom. Tá, agora nós vamos falar sobre a meningite. Não falei para vocês ali que nós temos 3 meninges? A meningite, gente, é a inflamação de uma dessas meninges. Pode ser a inflamação de uma, de duas, de 3. Não é isso? O que acontece? Vírus ou bactérias podem atravessar aí essa barreira hematoencefálica, né? Pode atravessar essa barreira aí sanguínea e do cérebro e atacar as meninges, tá? E o que vai acontecer se o vírus ou a bactéria atacar as meninges? Vai haver aí a inflamação das meninges. Olha lá como elas são... Olha lá como elas são localizadas anatomicamente. A pia mater, ela fica em contato, eu já falei, mas vou falar de novo. A pia mater, ela fica em contato aí diretamente com a massa cefálica, né? A aracnoide, ela fica no meio e a dura mater, ela fica, é a última que reveste aí o cérebro. Ela vai ficar em contato diretamente com... Oi. Quando ela inflama, ela cria pus, igual quando a gente inflama uma coisa na pele assim? Depende do grau de inflamação. Depende do grau. Tá? Então, gente, a meningite nada mais é do que o vírus e as bactérias atravessar essa barreira, né? E atacar essas meninges. Automaticamente, as meninges, elas vão inflamar, né? A resposta que elas vão dar aí para esse vírus e para essa bactéria, o que é gravíssimo, tá, pessoal? Meningite é muito grave, deixa sequelas, ok? Quando não é fatal, né? Isso aí são os agentes, né? Que eu coloquei para vocês aí, só de... os agentes que acometem as meninges. Elas podem ser adquiridas tanto na área hospitalar ou não, tá? Muitas vezes o paciente ele está lá na área hospitalar tratando outro tipo de doença, né? E aí vai acontecer dele de uma bactéria ou um vírus conseguir adentrar aí a área do cérebro, que vai provocar aí a reação inflamatória nas meninges, né? E vai causar meningite.
A meningite, se ela não diagnosticada, ela tem que ser diagnosticada, gente, e no máximo 24 horas para o paciente não ter nenhum tipo de sequela, tá? Porque se o médico deu o diagnóstico errado de meningite e trata outra coisa, o paciente ele vai a óbito, ou senão ele fica todo cheio de sequelas, né? E uma coisa também muito importante é o paciente, é o médico fazer o diagnóstico correto, se é viral ou se é bacteriana. Porque a importância do diagnóstico correto é por causa dos antibióticos. Um antibiótico é para bacteriana e o outro é para meningite viral. Se usar, por exemplo, o paciente está com meningite bacteriana, que é é a mais grave, né? E usar antibiótico para meningite viral não vai adiantar nada, né? Então, tem esse diagnóstico, ele tem que ser feito de forma correta. Como que faz esse diagnóstico de forma correta? Através do exame, né? O exame, ele vai identificar aí qual é o tipo, se é bactéria ou se é vírus, e vai identificar se é a Escherichia coli, se é a Streptococcus pneumonia, se é outro tipo de bactéria ou de vírus, tá? Então, é muito importante. Quais são os principais sintomas da meningite? Dor de cabeça, enrijecimento da nuca, né? Rigidez na nuca, febre alta, confusão mental. Essa confusão mental, gente, ela vai ocorrer por causa da febre alta, tá? Erupções púrpuricas ou petequias. O que é isso? Vermelhidão na pele, manchas, né? Tipo alergias, são erupções aí ou petequias. Fotofobia, o que é a A fotofobia é a sensibilidade à luz. Ela vai acontecer por causa da forte dor de cabeça, né? Rigidez na nuca, né, que eu já falei. Fontanela abaulada, no caso do recém-nascido. O que é uma fontanela? Fontanela é aquela muleira, né, que o povo fala. Fontanela é a mesma muleira que fica aqui assim, nessa região, que no recém-nascido ela é fundinha, não é? E aí, se o paciente tiver com meningite, o recém-nascido, em vez de estar fundinha, ela vai estar altinha, que ela é no formato abaulada, tá? Quem sabe me informar aí o que é sinais de Kering e de Brudzik? Quem sabe me dizer? Dificuldade na fala? Hã? Dificuldade na fala? Não, esses sinais aí são sinais que o corpo dá quando são realizados aí alguns movimentos, tá? Mas eu não vou adentrar nisso não, porque isso aí vai ser nossa atividade de amanhã. Amanhã é sábado, lembra que a nossa atividade vale 1 ponto? Eu vou postar pela manhã e aí vocês vão pesquisar isso aí para ser nossa atividade, beleza? Mas são sinais aí que o corpo dá quando o paciente está com meningite, tá bom? Má alimentação, padrão respiratório alterado, inquietação. É lógico que má alimentação, né, gente? Quem que vai conseguir comer com meningite, com dor de cabeça demais, febre demais, confusão mental? Não dá, né? Então, isso aí também é um sinal e sintoma da meningite, tá? Só que assim, tudo isso aí são sinais. Os sinais clássicos, os principais da meningite é dor de cabeça com rigidez na nuca. Uma coisa que é muito importante falar é que nem sempre a dor de cabeça, ela vem junto com a rigidez na nuca. Muitas pessoas apresentam, é mais comuns em crianças, né, gente? Muitas crianças apresentam aí a meningite, a dor de cabeça, mas sem rigidez, tá? Então,
se for só dor de cabeça, pode levantar aí a suspeita de ser meningite também, porque nem sempre ela vem acompanhada aí da rigidez na nuca, tá bom? Aí, ó, o médico fazendo um exame no paciente com meningite, né? Pegando na nuca dele, apalpando aí, para poder ver se ele sente alguma coisa, tá? Quais são as complicações, as sequelas que a meningite ela pode deixar no paciente? Surdez é a principal. Paciente com meningite que demorou a curar, ele fica com a sequela da surdez, tá? Então, isso aí, paciente com sequela, ele vai ficar com deficiência aí no ouvido. Déficit de aprendizagem também, espasticidade motora, né? Paresia em crianças, aumento da pressão intracraniana, convulsões. Por que que vai dar o aumento da pressão intracraniana, gente? Ela vai ocorrer pelo fato das meninges inflamadas, não é isso? Ela vai ocorrer por esse fato. As convulsões vai ocorrer por causa da febre, né? Essa púrpura, o aparecimento de púrpura, que é a pele avermelhada, manchas na pele, né? Vai ocorrer também por causa da febre alta. E pode ocorrer aí o estado de coma e levar à morte. Mas, assim, a principal sequela que o paciente ele herda e dá meningite é a surdez, em nível hard, tá? Eu conheço várias crianças que tiveram meningite, que quase foram a óbito e que elas conseguiram se recuperar, mas ficou surda, né? E aí, mas para isso, gente, tem tratamento, né? Hoje já existe um tratamento todo financiado pelo SUS, que ele é um implante de um aparelho auditivo, implanta mesmo, não é aquele que coloca no ouvido por fora, ele é implante mesmo, e de tempos em tempos, de ano em ano, o paciente vai aumentar o volume daquele aparelho que foi implantado, né? Porque ele fica ali muito tempo sem ouvir. E quando ele volta a ouvir, é um baque muito grande para o paciente. Então, esse aparelho que ele é implantado, de ano em ano, o paciente volta para poder, conforme a adaptação do paciente, o médico vai aumentando um volume ali a cada ano, para não haver aquela rejeição do aparelho implantado, tá? Então, hoje, o SUS ele já disponibiliza esse tratamento aí para pacientes que ficou com essas sequelas devido à meningite, tá? Olha aí, eu coloquei para vocês aí a foto da meninge normal, tá vendo? Elas são fininhas, e a foto das meninges quando tá com meningite, tá vendo que elas estão rosinhas, inflamadas, a massa encefálica próxima às meninges também fica toda avermelhada. Vocês conseguem ver? Sim. Então, fica igualzinho, tá aí. É uma figura, mas retrata exatamente o que acontece na meningite, tá? Como é feito aí o diagnóstico da meningite? Não basta só o paciente falar que tá com dor de cabeça, né, gente? Porque dor de cabeça é sintoma aí para uma série de patologias, né? Nós vimos aí agora que dor de cabeça para quem tem AVC, dor de cabeça para quem tem meningite. Então, como eu falei antes, não basta só o paciente falar que está com dor de cabeça e enrijecimento na nuca.
Porque pode ser pressão alta, né? Um sintoma da pressão alta não é dor de cabeça e dor na nuca e enrijecimento da nuca. Então, é o mesmo sintoma aí da meningite. Então, o que que acontece? Existem sintomas parecidos aí em várias patologias. Então, o médico ele não pode deixar de confirmar com exames, né? Mesmo para poder dar um diagnóstico preciso. Então, esse médico ele vai pedir aí exame laboratorial, né? Dos leucócitos, hemocultura, análise aí da punção, punção lombar, tomografia Professora, Oi. quem é que faz a função lombar é o médico? Tomografia computadorizada e o RNM, que é a ressonância magnética. São exames muito eficazes para o diagnóstico preciso aí da meningite. No caso dessa hemocultura aí, vai determinar qual tipo de bactéria, qual tipo de vírus, tá? Que provocou ali aquela meningite, né? É muito importante, porque, como eu falei para vocês, as medicações, elas são diferenciadas de uma meningite para outra, viral ou bacteriana. E existem várias bactérias super resistentes. Então, tem também medicações associadas aí a esses antibióticos que combatem especificamente aquela bactéria, né? Então, por isso que é muito importante, aí, no caso da meningite, todos esses exames para poder saber exatamente se é viral ou bacteriana e qual tipo aí de bactéria ou de vírus. Mesmo porque, pessoal, quanto mais precoce o médico identificar, diagnosticar, mais chances de cura sem sequela esse paciente vai ter, tá bom? O tratamento, falei para vocês aí, eu falei de bactérias e vírus, né? Mas tem fungos também, eu esqueci de falar. Ele vai ser bem específico, tá? Como eu falei para vocês, na área hospitalar, ela existe nela algumas bactérias e alguns vírus que são super resistentes, né? E aí o médico vai associar alguma medicação aí a esses antibióticos para poder deter exatamente aquela bactéria ou aquele vírus. Por isso que é muito importante, tá? Então, o tratamento, ele é farmacológico, né? Ele é totalmente baseado aí em remédios, tá? Depois, né, vai ter também a fisioterapia, quando o paciente já estiver consciente aí. O Zoom, ele vai derrubar a nossa aula em 1 minuto. Eu vou continuar falando, e aí se derrubar, a gente não volta mais. Amanhã eu coloco atividade e segunda-feira é feriado, terça-feira nós temos aula online. Outra coisa que eu quero falar para vocês, eu vi várias outras pessoas falando aqui no grupo e tal, que não pode vir, depois que a gente conversou sobre a volta às aulas. Gente, não se preocupem, vocês não vão ficar prejudicados, tá bom? Aí, voltando à nossa aula. O tratamento, além das medicações que vai ser prescrita ali pelos médicos, administrada pelos técnicos, vai ter também a fisioterapia, né? O paciente, muitas vezes, ele precisa de fisioterapia para se reabilitar, tá? Fonoaudiólogo e terapia ocupacional, né? Tudo isso vai reabilitar o paciente a ter uma vida igual a que ele tinha antes